A partir de agora, aqui na Rádio Safira Brasil, o programa Portal da Saúde, sua vida melhor a cada dia. Boa noite, boa tarde, bom dia a todos. Aqui estamos para mais um programa Portal da Saúde, hoje com o tema sinusite. Espero que esse programa favoreça cada vez mais uma boa saúde para todos. A sinusite é uma inflamação dos seios da face. Ela pode ser causada por vírus, bactérias ou alergias. Estamos em pleno outubro, estação que traz boas consequências para a nossa vida, mas também pode trazer interferências não tão boas assim. É o caso da sinusite. É época de quebra de temperatura, ar mais seco, mais poluição e mudanças bruscas de clima. E hoje participam de nosso programa a doutora Beatriz Goldman, fisioterapeuta, mestre em fisioterapia, terapeuta integrativa com ênfase em acupuntura, auriculoterapia e fitoterapia, também fitoterapeuta. Olá, queridos ouvintes da Rádio Safira Brasil. É com grande satisfação que iniciamos mais um programa dessa série tão interessante e que, tenho certeza, vai ajudar muitas pessoas a compreenderem melhor os seus problemas de saúde. Muito bem. E também participa o professor Gilson Giambelli, especialista em plantas medicinais, terapias integrativas, terapeuta naturalista, formado em curso superior em licenciatura plena em filosofia. Professor Gilson. Boa noite a todos. Obrigado sempre pelo convite para poder participar desse programa. É um prazer para nós. A professora Agatha Desiré, especialista em comportamento humano e terapias integrativas. Hoje, a professora Agatha estará à disposição de nossos ouvintes para que enviem perguntas. Elas serão todas respondidas em nosso programa. Oi, boa noite, ouvintes, boa noite a todos. Hoje eu vou estar aqui por trás das câmeras, dos nossos bastidores, com o canal do Portal Ciência Natural aberto pelo YouTube. Entra lá e todo mundo que fizer pergunta sobre o tema da sinusite, rinite, eu vou estar olhando para todo mundo responder. Muito Obrigada. Bem. Muito bem, muito obrigado. Bom, eu quero me apresentar também, eu sou Luiz Deganello e estou aqui na organização, digamos assim, na coordenação do programa, né? Muito bem, então vamos para as primeiras perguntas para a doutora Beatriz. Como a sinusite pode ser tratada pela fisioterapia? Olha, é uma ferramenta muito útil e muito boa para quem tem esse problema. E algumas atitudes podem ser tomadas, por exemplo, a inalação com soro fisiológico, a limpeza nasal, isso é muito importante. Na farmácia existem uns aparelhos próprios para fazer a higiene nasal. Isso dá um bom alívio, né? Assim como também a inalação, que vai desobstruir as vias aéreas, vai melhorar a respiração, enfim, né? Sim. A fisioterapia manual, então fazer massagens faciais, vai ajudar bastante também a liberar as secreções, esses problemas todos. E existem recursos fisioterapêuticos também, como o ultrassom pulsado, que existem vários trabalhos científicos comprovando como esse método, sabendo bem utilizar o ultrassom, vai ajudar bastante a liberar secreções e a melhorar a situação respiratória de quem tem rinite ou sinusite também. Os tratamentos são semelhantes. O laser, a lâmpada infravermelho, lâmpada LED, então o calor na face é muito importante. Fazer compressa, né? E exercícios respiratórios. Saber fazer, mesmo os exercícios tipo pranayama, que são do yoga, que faz a respiração numa narina, depois na outra. Enfim, saber respirar é muito importante para ajudar a liberar as secreções e aumentar a oxigenação. E também precisa saber relaxar, descansar, né?
porque não adianta ficar se esforçando se está respirando mal. E ter a casa bem limpa, livre de pó, de ácaros, porque muitas vezes tudo vem por conta de dessas coisinhas, dessas poeiras, da poluição que entra na casa, tudo, e acaba sendo uma reação alérgica. Então, precisa cuidar disso e também da alimentação. Evitar alimentos gordurosos, evitar leites, mingau, essas coisas que ajudam a favorecer a criação de muco. E aí acaba piorando a situação da sinusite, mesmo da rinite, né? Tomar cuidado com tudo que possa trazer alergia, pólen. Nessa época de outono é normal, né? O pólen, o ar muito seco, então por isso é bom a inalação. Outra coisa que também ajuda por conta dessa secura do ar é manter um aparelho de umidificação, umidificador, aqueles que ficam fazendo fumacinha na casa, né? Por um tempo, até deixar o ambiente bem úmido, mas tomar cuidado para depois deixar a casa arejada para não criar mofo, né? Porque a umidade grudada aí nas paredes e tudo pode trazer alguma consequência também. Então é muito importante, é saber respirar, é fazer a inalação, a higiene nasal principalmente, né? Se liberar dos alérgenos e fazer exercícios respiratórios também e repouso. Então assim que trabalhamos. Sim, bom, a gente vê sempre as pessoas que têm esse problema lá com vidrinho, tal, colocando ali, né, no nariz, tal, desobstruindo, mas existem esses exercícios, né, pessoais, a pessoa em casa, ela tem como aprender alguns exercícios para fazer na face, no nariz ou coisa assim? Sim, não são movimentos complicados, difíceis não. Um profissional, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional também até ajuda, aprende, ensina o paciente a fazer e depois ele consegue fazer sozinho, né? Consegue se ajudar sozinho. E principalmente com compressa quente na face para ajudar a fluidificar esse... Agora, já o uso dos aparelhos que eu falei antes, o laser, o ultrassom, e tudo isso precisa ser com o fisioterapeuta mesmo. A pessoa não pode aplicar em si mesmo porque vai dar confusão. Talvez uma lâmpada infravermelho que ele consiga controlar a temperatura, aí protegendo bem os olhos, lógico, tem que colocar uma proteção nos olhos, mesmo no laser, o laser na clínica vai aprender a fazer a proteção dos olhos. Mas para fazer em casa a aplicação da lâmpada, precisa proteger os olhos. Agora, com os equipamentos, seja qual for, é melhor com um profissional. Numa clínica? Numa clínica de fisioterapia. Sim. Agora, se for um caso extremo que tenha que correr num pronto-socorro, aí a medicação é o médico que vai prescrever, né? Aí o fisioterapeuta não vai fazer nada que o médico não achar que é conveniente. Mas digamos que é sempre bom ter um inalador em casa. É bom o inalador. Porque esse não tem muito segredo também. Isso, né? Inalação com soro, porque se for a inalação com alguma medicação antialérgica ou anti-inflamatória, aí precisa ser prescrito pelo médico e a dose e tudo correto. Tá, muito bem. Bom, agora então vamos falar com o professor Gilson. Professor, há muitas dúvidas sobre o que é exatamente sinusite e o que é rinite. Existem assim diferenças? Sim, existem, né? Quando a gente pensa na rinite, né? Rinos quer dizer nariz, né? Então a gente tem toda a inflamação da mucosa interna, né? Então na rinite, né? A gente vai sempre lembrar, né? A gente tem coceira, irrita os olhos, né? Eu lembro quando eu tenho crise de rinite, se eu olhar para a luz eu fico espirrando muito, né? Então tem muitos espirros, né? E geralmente aquele líquido que escorre é um líquido bem transparente, parece uma água, né? Quando a gente pensa na sinusite, né? Sinos, né? São o quê, né? O que são os sinos, né? É um processo inflamatório nas cavidades que a gente tem na face. Então a gente vai lembrar, por exemplo, na maçã do rosto, né, dos dois lados, próximo do nariz e logo acima dos olhos, né? A gente tem 4 cavidades importantes, né? E essas cavidades, né, elas ficam com muco dentro.
Aí o que acontece na sinusite, né? Em vez de sair um muco lá, que é aquela coisa, parece uma água, né? Agora o muco vem amarelo, bem espesso e geralmente esverdeado. E fede muito, inclusive, né? E dá uma pressão, né? Quando a gente tem uma sinusite, né? Dá uma pressão muito grande na face, né? A sensação de querer fechar o olho, né? De tanta pressão que tem na parte dos olhos, né? Então a gente tem uma diferença importante. E aqui é importante sempre contar, né? Por exemplo, a gente pode pensar rinite, né? Quando que eu tenho crise de rinite, né? Quando está muito seco, né? Então a gente tem a mucosa interna do nariz, né? Ela vai ser prejudicada pela falta da umidade e pela poluição, né? Ou produtos químicos, por exemplo. Se eu passasse, hoje em dia quase não tenho mais crise, de vez em quando ainda tenho, mas muito menos, né? Quando eu passava entre os produtos químicos de limpeza dentro do supermercado, eu ficava o dia inteiro com a irritação. Tanto que até hoje eu evito muito os cheiros de produtos químicos, né? Porque me causa uma irritação filha da mãe. Engraçado que, por exemplo, óleos essenciais eu posso inalar, não acontece isso, né? Agora, por exemplo, se eu inalar um óleo essencial de laranja, bergamota, tangerina, né, não acontece nada, né? Mas se eu descascar geralmente uma mexerica, né, uma poncã, né, para mim já dá uma irritação. E aí geralmente eu espirro, né? Um espirro só, 2 e aí depois passa, né? Então sempre é um processo inflamatório na membrana interna. Quando a gente pensa na sinusite, a gente vai lembrar, sempre tem alguma uma inflamação, sim, porque termina em ite, né? Mas a gente tem geralmente bactérias e vírus relacionados. Então, quando você vê uma pessoa com uma crise de sinusite, né, geralmente tem bactéria ou vírus envolvidos, né? Tem, como a Beatriz falou, né, pode ter ácaros, ter outros micro-organismos, né, mas geralmente o mais comum são as bactérias, né, que estão ali presentes, ou os vírus, né, que fazem a festa. Bem, a gente daqui a pouco a gente vai ter um aprofundamento aí na questão dos óleos essenciais, então os ouvintes podem aguardar que vem muitas outras informações. Mas é uma coisa que às vezes eu observo que nessa época do outono sempre acontece muito essa questão aí da sinusite, mas parece que existe assim uma relação com a própria natureza, né? É a época que caem as folhas, né? E as árvores também provavelmente não estão sofrendo, não sei, né? Precisaria ver bem isso. Mas existe assim alguma relação de todos esses fatores com a própria natureza? Sim, quando a gente pensa na medicina chinesa, né, a gente sempre sabe que, por exemplo, agora nessa época, né, a gente vai ter cai mais folhas, como também cai mais cabelo, como cai mais pelo, né? A gente tem uma relação, né? E a natureza, que nem agora nessa época, né? A gente tem uma secura muito grande, né? E exige, né, do ponto de vista da medicina chinesa, né? É um trabalho de quem? Do pulmão, né? É um órgão que está relacionado a essa época, né? O pulmão e o intestino grosso, né? Então é uma época que a gente vai ter que pensar assim, a umidade vai ser importante, né? Então a gente beber bastante água, né? De preferência que seja água mesmo, né? Pode até ser um suco natural, mas a gente tem que sempre hidratar bem o corpo, né? Uma forma de a gente também se prevenir. E a gente tem essas técnicas de vaporização, né, numa casa. Todo mundo sabe já da história da toalha, né? A gente pendurar uma toalha úmida, né, no local, que vai trazendo um pouco mais de umidade para o ambiente, né? Porque muitas vezes o pessoal não tem equipamento em casa, né? Mas a gente pode usar uma bacia de água, usar uma toalha, né, para umedecer o ambiente, né? E isso ajuda, né, a baixar um pouco a secura que tem, né? Diminuir a secura. E aí a gente aumenta um pouco a umidade e ajuda o aparelho respiratório também. É muito interessante, né? E é claro que a própria natureza traz também assim coisas positivas, né? Para resolver esses problemas. Então, dentro dessa área das plantas medicinais, o que o professor poderia sugerir? Eu quando penso na parte de planta medicinal, né, eu sempre gosto de dizer o seguinte, né, eu gosto muito de procurar alternativas que estejam à nossa mão, quer dizer, que estejam fáceis, né? Se eu falar de uma planta chinesa,
Não importa se ela é muito medicinal ou não, né? Mas a gente vai sempre lembrar, né? É mais difícil da gente ter à mão, né? A gente vai ter que ter um importador, trazer para cá, nem sempre consegue entrar, e aí vai ter uma dificuldade, né? Mas a gente tem que ter ervas que sejam por perto. Eu gosto muito de duas, né? O tomilho e a erva doce. A gente pode pensar assim, umas xícaras de chá, de 3 a 4 xícaras por dia, né? Do chá que a gente faz da infusão, na verdade, né? O nome é correto, né? Porque chá a gente usa só a Camellia sinensis, né? A rigor, né? E a infusão é o quê? Fazer um chá, uma extração aquosa, né? Onde a gente tem a erva dentro da garrafa térmica, inclusive a erva doce, ela é uma semente, uma parte dura, né? Que aí a rigor a gente teria que ferver, mas dentro da garrafa térmica ela se mantém a 100 graus mais tempo, então ela acaba extraindo, amolecendo a erva doce e extraindo substâncias. A gente pode dar uma pequena pilada, né, na semente, que quando eu abro a semente, ela entra mais em contato com a água e consigo extrair mais. Aí eu posso picar bem picadinho o tomilho, pode ser seco ou fresco, né? Que a gente consegue hoje em dia. Aqui em São Paulo é fácil, né? De conseguir, até na casa de ervas a gente encontra ela seca, mas a gente encontra muito em quitandas, em supermercado, né? Que vendem lá algumas ervas, né? Tá lá o tomilho, né? O tomilho é maravilhoso para a parte de quando a gente pensa as vias respiratórias, né? E tem uma que, se a gente pensar na parte viral, né, que tem todo mundo... Quem não usa orégano, né? O orégano é um antivirótico fenomenal, né? Se a gente quiser, por exemplo, passar um inverno mais tranquilo, um outono e inverno mais tranquilo, a gente pode fazer um chá, uma xícara, 2 de chá por dia, com certeza a pessoa vai ficar menos gripada, né? Porque o orégano é muito bactericida e muito viricida, inclusive, né? Ele mata vírus, fungos, inclusive, né? Fungicida, né? Então a gente tem uma ação especial. Sempre fazer uns chás, né? E a gente vai sempre lembrar, se for sinusite, né? Tanto a rinite quanto a sinusite, né? A gente tem um bom resultado com esses chás, né? Orégano, tomilho e erva doce, que a gente tem muito alface à mão. Se for sinusite, vale muito uma regra, né? A gente tem que amolecer aquele muco que está pegajoso, né? Que está obstruindo lá dentro. Por isso que dá aquela pressão que dá na face, na testa, né? Eu sempre lembro, eu tive acho que umas 2 crises de sinusite, né? Dá uma sensação de aperto na testa que dá vontade de quase bater na parede, né? Da dor que dá, né? Quando a gente faz um vapor quente, né? Quer dizer, colocar uma panela de água fervendo, sentar à frente, né? Cuidado para não se queimar, né? Porque a gente está lidando com água quente, né? Cobre a cabeça e a panela. O vapor vai subindo lentamente para o nariz, cuidado para não queimar o rosto, né? A face, com esse vapor, e vai inalando. Você pode até colocar os mesmos chás, tanto o tomilho, o orégano, a erva doce, né? Porque tem parte volátil, vai subir, vai ajudar a tratar, amolecer e começa a descer tudo. Vai limpar toda a face. E geralmente salva muito, né? E uma técnicazinha que não é fitoterapia, né? O que eu gosto muito de ensinar, é com sal grosso. O sal grosso, né, quente, né, a gente coloca na panela, aquece ele bem quentinho, né, coloca numa fronha, enrola numa toalha de rosto, né, e sempre numa fronha, porque se cair na pele ele queima, né. Então a gente dá um nó lá bonitinho, depois enrola uma toalha de rosto, né, porque a fronha geralmente é fina, né, ela vai queima a pele. E a gente vai colocar acima dos olhos e logo abaixo dos olhos, dos dois lados. O sal grosso quente é anti-inflamatório e ajuda a remover toda essa mucosidade. É impressionante como tira a dor. Às vezes em 15, 20 minutos que você faz, né, ele tira a dor de uma forma impressionante. Fecha os olhos nessa hora também, né? Pode fechar. Né? Porque vai colocar... Você normalmente tem ali uma bacia, né? Agora daí, nessa bacia, então, coloca a água quente e daí joga o tomilho, ou já vem... Já vem o chá. Já fez a infusão, né? Já fez a infusão lá na panela ou na bacia, né? Certo. E aí você cobre, né? Eu geralmente gosto de colocar um banquinho à frente, né? E aí você senta na cadeira. Você coloca um lençol, né? O lençol vai trazer o vapor na diagonal, vai trazer diretamente para a face, né? E aí você vai inalando aquele chá, né? Você vai inalando aquela infusão, né? Sim. A doutora Beatriz tem alguma experiência nessas providências? Sim, já tive que praticar até comigo mesma, porque eu tenho rinite alérgica.
E quando começa essa época, então meu nariz começa a pingar, minha voz fica, assim como vocês estão ouvindo, meio fanhosa, e é muito desagradável. Então eu costumo usar muito o soro fisiológico, limpando para lavar o nariz mesmo. E quando está muito pesado, eu gosto de fazer essa técnica que o Gilson está explicando aqui para a gente, né? Aliás, tomilho é uma delícia. Eu gosto de colocar temperando muitas coisas, principalmente o peixe e tal. Uso muito tomilho. E gosto de fazer a inalação com esse tomilho e me sinto bem, é gostoso. E a erva doce, então, é um chá maravilhoso que também limpa bem o chá não, infusão, né? Que ajuda a fazer essa limpeza, melhorar mesmo esse trato respiratório. Então, são coisas simples que a gente pode fazer e que ajudam muito, sem precisar usando muitas drogas, muitas coisas. Em casos extremos, sim, claro, uma infecção muito brava vai ter que recorrer ao antibiótico, aos cuidados médicos. Sim. Mas um primeiro socorro em casa dá para fazer tranquilamente, sim. Na farmácia, a pessoa vai comprar o que exatamente para essa inalação? Para inalação, eu sou mais do lado aí das ervas, o soro fisiológico, sim. Soro fisiológico. O soro e o aparelhinho de fazer limpeza nasal, né? E como o rinossoro, por exemplo, né? Sim. Mas eu aconselho sempre sem nenhuma coisa, sem nenhum aditivo neste soro, só o soro a 0,9%, né? Mais puro possível. E, num caso mais sério, tem que recorrer ao médico mesmo. Mas, se não, sem dúvida, fazer essa inalação com as ervas vai ajudar muito. E, professor, mas pode usar, por exemplo, fazer esse chá, colocar o tomilho, colocar sal junto, pode misturar tudo isso ou não? O sal, né, a gente vai lembrar, o sal pode ser sal é sempre seco, né? Eu vou colocar na panela o sal, vou aquecer, colocar na fronha, dá um nó lá e aplica, né? Certo. Posso fazer o sal depois de tomar o chá? Pode, tanto faz fazer o sal primeiro, depois, né? Não vai alterar, não vai ter diferença no efeito, né? E quem tem sinusite, uma coisa importante, né? Sempre lembrar, né? A Beatriz falou que é importante a gente prevenir, né? Os medicamentos, a gente não é contra medicamento, mas a gente pode prevenir para não precisar de medicamento. Exatamente. E eu falo que eu na pandemia, por exemplo, eu fiz uma técnica do óleo essencial, né, para inalar, colocar na máscara, né? E eu percebi assim que fazendo um pouco mais de tempo, né, eu tive um tratamento, porque depois de lá eu quase não tive mais crises, tanto de rinite quanto de sinusite. Mesmo morando aqui em São Paulo, que é bastante poluído, que tem muita secura muitas vezes, né? E associado a poluição e secura vira um negócio, né? E eu melhorei muito. Então, assim, dá para fazer o quê? Uma prevenção, né? E um tratamento, se você fizer um pouco mais longo, né? Quer dizer, a pessoa tem crises constantes, né? Ela pode estar utilizando, né, o chá da erva doce, do tomilho e do orégano, né, por mais tempo. Uma outra erva que é muito interessante, né, que eu faço de vez em quando começo a espirrar, né, que eu tive uma época aí que há uns anos atrás, 10, 15, 20 anos atrás, quando eu cheguei em São Paulo, né, eu tinha crises de espirro que chegava assim, 50 espirros um atrás do outro. Hoje em dia, tem algumas crises de espirro? Sim, tem, mas é muito menor, né? E eu trato com o quê? Com erva baleeira, né? A erva baleeira é um anti-inflamatório poderoso. Não detona o estômago, não dá problema no rim, né? Então a gente pode estar utilizando também um tratamento. Pode ser comprar tintura, né? Quem sabe fazer uma extração alcoólica, né? Ou fazer o próprio chá, né? Sempre lembrar que a erva baleeira é uma planta aromática, né? Então a gente perde se a gente ferver, né? Então sempre colocar na garrafa térmica, despeja a água fervendo em cima, fecha a garrafa térmica, deixa ali uns 20 minutinhos, está pronto o chá. Aí tá a infusão, né? Que na verdade, né? O termo correto. Sim. E aí você toma lá umas 3, 4 xícaras por dia de erva baleeira. Agora, quanto à prevenção, como praticar? Como chegar a essa prevenção? Quais são os métodos, né? Vou me prevenir para não ter sinusite. Né? O que eu devo fazer? Então, eu usaria o chá da erva doce. Toma esse chá, isso, mesmo sem estar... Eu não estou com sinusite,
Você bebe Mas lá eu quero fazer uma prevenção. Você bebe lá uns 10, 15 dias, depois interrompe o uso, depois deixa uns 10, 15, 20 dias, toma de novo. Pode até tomar, às vezes, por exemplo, à noite, né? Antes de dormir, pode tomar um chazinho, né? Tomar uma xícara lá faz uma xícara e meia, né? E bebe antes de antes de dormir. Gilson, vai atrapalhar o sono? Não, tanto o tomilho, quanto a erva doce, quanto o orégano são calmantes. Então você vai ter um sono mais tranquilo, você dorme melhor. Então faz um bom efeito. Então pode ter um hábito noturno, né? Pode tomar durante um tempo a erva baleira, depois um outro tempo um outro chá, né? Não precisa tomar as 3, por exemplo, pode fazer uma semana uma, depois a outra semana outra, né? Que a gente não vai se intoxicando, né? Então a gente vai desabilita o corpo, né? daquela substância e ao mesmo tempo, né? Você pode ir variando, né? Varia e aí você não vai ter uma intoxicação. Sempre tem às vezes alguma interação que é sempre importante saber, né? Quando a gente pega, por exemplo, uma erva doce, né, ela tem hormônio, né? Então, Gilson, fito-hormônio, podem ter interação com tamoxifeno, que é um tratamento para câncer de mama? Pode, então a gente não pode misturar. Mas se a gente fizer períodos curtos de utilização, geralmente e dosagens não muito altas, né, não vai ter problema. Agora, dentro do chás, não há nenhum conflito entre uma erva e outra. Pode se misturar sem problema nenhum. Pode, os chás podem ter interação entre si, né? Vamos colocar alguns exemplos, né? Se eu pensar, por exemplo, a camomila é calmante. A camomila é um antiagregante plaquetário. Vou misturar com ginkgo biloba, é um antiagregante plaquetário. O que acontece? Eu posso ter um risco aumentado de ter uma hemorragia. Então pensa lá, alguma mulher, por exemplo, que tem lá sangramento mensal e tem já um fluxo abundante, né? Que tem uma predisposição, vai ter muito sangramento. Pensa numa pessoa que tem epistaxe, que é aquele sangramento do nariz. Né? Se a pessoa começar a fazer o uso, né, da camomila, do ginkgo biloba, em dosagens altas, né, e potencializa a ação dos próprios fitoterápicos, quer dizer, aumenta o risco de ter uma hemorragia. Se a pessoa faz ainda uso lá junto com AS, com uma varfarina, heparina, né, que são agregantes plaquetários, anticoagulantes, né, aí pode ter um risco aumentado muito grande de ter uma hemorragia. Né? Precisa tomar cuidado. Né? Sim, é sempre importante, né? As pessoas podem até pensar que fitoterapia é natural, mas lembre, é natural, mas faz mal. Se dependendo do mau uso, né? Se a gente não souber fazer o uso correto, né? A gente tem que tomar cuidado. Doutora Beatriz, tem algo a acrescentar? Olha, eu acho que quanto à prevenção, a melhor coisa é cuidar do ambiente. Então, a pessoa que já sabe que tem propensão a ter rinite ou sinusite, alguma coisa que vá afetar a respiração, esse sistema respiratório alto, então precisa tomar muito cuidado com o ambiente, se manter longe de tudo isso, manter a casa sem os ácaros, a roupa também sempre, porque a roupa fica muito tempo guardada do inverno para o outro inverno. Antes de usar, precisa arejar todas as blusas, os casacos, colocar no sol e procurar sempre, primeira coisa, saber já o que é que está fazendo mal e evitar o contato com essas coisas, é o principal, né? E aí é um caminho para a prevenção. E todos os chás, todas essas coisas deliciosas. Agora, gostaria de completar também que também é preventivo o tratamento com acupuntura. A acupuntura é ótimo para reduzir a inflamação das vias aéreas, vai ajudar bastante a desobstruir os sinos da face, toda essa parte nasal também, né? Vai fortalecer a imunidade e vai ser de grande valia para mesmo quem não tem, mas que tem medo de ficar nesta época do ano com algum problema respiratórios desse jeito, eu aconselho fazer preventivamente também sessões de acupuntura sistêmica principalmente. Existe um pontinho mágico que ajuda muito a desobstruir o nariz, que fica assim, pertinho da aba do nariz, né? Se a pessoa tem pavor à agulha, então é só saber quais são esses pontos e fazer uma massagem. Dá para fazer massagem nos pontos, né? Esse pontinho que eu falo, próximo à aba do nariz. Um outro ponto que fica entre as sobrancelhas, aqui em cima, o Itang, né? Também ajuda muito. Um pontinho extra que fica aqui embaixo, também ajuda, embaixo entre o nariz e o lábio.
O outro ponto, se a pessoa tem dor de cabeça por conta da sinusite, indo para o cantinho do olho até chegar nessa região temporal aqui, ali tem um ponto muito interessante, o Taiyang, que ajuda a desobstruir, aliviar a dor de cabeça. Colocando 2 dedos acima da sobrancelha, bem pelo centro da sobrancelha, vai ver aqui em cima um rebaixamento, aqui, um furinho aqui na testa. E fazendo massagem nesse lugar aí, que é o VG14, vai ajudar bastante a aliviar também. Então, algumas coisas assim as pessoas podem fazer sozinhas. Conhecer esses pontos, algum acupunturista pode ensinar quais são. E no momento de crise, a própria pessoa pode fazer essas massagens de maneira lenta, né? Rodando ali aqueles pontinhos, e como se pilasse, como se apertasse para dentro esses pontos, como se estivesse mexendo ali, rodando e com um pilãozinho apertando. Com certeza vai sentir alívio na dor de cabeça, vai desobstruir o nariz, vai dar um alívio, né? Vai aliviar essa dor de cabeça, esse peso todo. Muito bem. Mas, professor é do Rio Grande do Sul, não é? Santa Catarina. Santa Catarina. É meu pai que é do Rio Grande. Mas a família está lá na região sul. Hoje mora em Santa Catarina, né? Certo. Agora, existe assim alguma diferença, digamos, na questão geográfica? O pessoal que está lá na região do sul, que normalmente é muito mais frio e tudo mais, o pessoal que está no Nordeste, Norte e Nordeste, uma região muito quente, ou até num clima mais temperado, como é o Sudeste aqui, São Paulo, né? Como São Paulo, existe alguma diferença nessa questão da sinusite e da rinite? Eu acho... Ataca mais lá no Sul ou não? Na verdade, assim, eu falo porque eu já vivi lá no Sul, né? E foi uma época que eu tinha muita rinite, né? Porque continua sendo seco, tem períodos secos lá também, né? Não é tão seco igual aqui, né? Ou igual o Nordeste, quando a gente pensa na parte do sertão, é mais seco ainda, né? Mas a questão lá é a variação de temperatura, que às vezes você tem a temperatura um pouco mais quente, né? Mais quente do que aqui em São Paulo, né? Muitas pessoas acham que o Sul é frio, né? Só frio, né? Na verdade é quente e frio, né? Dependendo dos dias, né? A gente tem um calor extremo, né? Chega a 40 graus com facilidade, né? E às vezes você tem lá temperaturas que nem o ano passado, né? Chegou a temperaturas até 3 graus negativos, né? E nesses períodos, né, a gente pode imaginar que as pessoas, se tiver um organismo que não tiver com uma boa imunidade, geralmente tem uma propensão a ter as crises, né, tanto da rinite quanto da sinusite. Como assim, né? Se a gente tem um organismo uma imunidade mais cuidada, né, boa, né, a gente tem geralmente uma predisposição a não ficar gripado, né? Lembro sempre, né, esses dias faz um mês e meio, né? Eu fui para a empresa com a Célia, né? A Célia estava com uma gripe que durou lá uns 15, 20 dias, né? E eu fui no carro, né? E ela não estava nem usando máscara, né? Então eu não peguei nada, né? Quer dizer, é uma questão às vezes de ter uma imunidade boa, né? Às vezes você não está com a imunidade tão boa, você passou por um estresse, ou não cuidou muito da alimentação, descuidou com a água, né? Que é uma série de coisas que ajudam o corpo a ter imunidade, né? E aí você pode ficar gripado. No Sul a gente tem as crises, né, de rinite e sinusite, elas acontecem, eu acho que no mesmo nível daqui. Eu penso que talvez o Norte e Nordeste eles se beneficiem um pouco mais, né, porque a temperatura não é tão fria igual aqui, né? Essa variação de temperatura lá é uma variação pequena, né? Ao menos quando eu cheguei, quando eu visitei a região Nordeste, quando eu fui para a região Norte, né? Geralmente parece que a variação lá de temperatura é a gente fica rindo, né? Porque o inverno chega a 25 graus, né? Então 20 e poucos graus o pessoal quase morre de frio, né? E a gente 25 graus aqui a gente passa um calor filha da mãe, né? Então acho que a variação de temperatura é menor e eu acho que provavelmente, né, tem menos gripe do que aqui, né? Mas eu acho que é uma suposição, tá? Não tenho certeza em relação a isso. Não, né? É interessante essa análise, né? Porque a gente sabe, por exemplo, que o Sol é diferente
no sul do país, a luminosidade é diferente, né, entre o sul e o nordeste, norte e nordeste. Tanto é que cineastas, né, quando vão realizar seus filmes, eles precisam pensar bem que iluminação que eles vão usar, né, artificial, para compensar a luz solar. Então, são equipamentos diferentes no sul e também em relação ao Nordeste, Norte e Nordeste, né? Isso quer dizer que o Sol também deve interferir, né, nessa situação toda. Mas isso é um assunto para se pesquisar, não é? Porque acaba tendo que ter pesquisa mesmo para chegar a alguma conclusão, não é? Eu digo que no Sul, ao menos a experiência que eu tenho, né, no Sul, que nem agora, recentemente, né, meus pais, meus irmãos, né, são 3 famílias, né, que moram próximas, né, todos eles pegaram uma gripe, né, muito forte, de ficar na cama durante alguns dias, né, de tão forte que é a gripe. Não me pergunte qual variação de gripe que é, alguma coisa do tipo, né. Aliás, até fiquei sabendo que teve outros locais, né, que teve gripe, né, e que o pessoal trouxe até para São Paulo, né, que foi para lá, foi para um aniversário, tinha lá alguém que estava gripado e aí acabou trazendo para São Paulo, né? Então a gente vê essa coisa dos resfriados e gripes que às vezes pode ser transmitido de um local longe para outro, né? Numa boa, né? Bem, eu tenho aqui uma mensagem, chegou aqui no celular do nosso sonoplasta, que eu vou ler, né? É da Solange. E ela está dizendo aqui o seguinte: aos produtores da Rádio Safira, somos todos nós, né? Gostaria de deixar uma mensagem de incentivo e reconhecimento pelo trabalho que vocês realizam diariamente. Produzir conteúdo de qualidade exige dedicação, criatividade e compromisso. E isso certamente se reflete na programação que chega até tantas pessoas. Vocês têm um papel importante na informação, no entretenimento e na conexão com a comunidade. Uma bonita mensagem. Agradecemos. Isso nos incentiva. Obrigado. Muito obrigada. Então, todos aqui estão agradecendo a Solange. Muito obrigado por essa mensagem. E aproveitando isso, vamos chamar um pequeno intervalo, não é? E em seguida, com certeza, teremos muitas outras informações e até muitas curiosidades. Estamos apresentando aqui na Rádio Safira Brasil o programa Portal da Saúde, sua vida melhor a cada dia. Muito bom, retornamos com o nosso programa Portal da Saúde, hoje abordando o tema sinusite. Participam do programa a doutora Beatriz Goldman, professor Gilson Giambelli e a professora Agatha Desiré. Hoje uma participação muito especial. Professora, alguma pergunta? Uma curiosidade aqui. Quando a gente fala em sinusite, em rinite, né? Quando a gente usa produtos de dedetização, quais são os cuidados que a gente tem que tomar? Bom, quando a gente pensa em produtos químicos, né, aquilo que eu já tinha contado, né, eu acho que a gente tem que sempre seguir a ordem, né, a orientação, né, de quem passa, né, os produtos. Aliás, não só quem passa, né, como quem a gente olhar para o rótulo e ir atrás da orientação da Anvisa, né? Eu acho que todos os produtos químicos hoje são liberados na Anvisa e lá a Anvisa tem uma orientação, né? Então sempre seguir a orientação. Então você tem lá um tempo de passar, não pode ficar ninguém na residência, dependendo do tipo de produto químico, né? E aí depois tem que abrir a casa e deixar ventilar para depois as pessoas entrarem, né? Não pode ficar animal, não pode ficar seres humanos, porque senão a gente pode ter uma intoxicação. Então é sempre importante, né? No caso tanto da rinite quanto da sinusite, né? A gente vai sempre lembrar que quando a gente pensa em produtos químicos, né? Se a gente for observar, eu já estudei isso faz um bom tempo, né? Mas eu ainda lembro, né? As intoxicações causadas por produtos químicos
tanto dentro de indústria química, quanto de pessoas que manipulam os químicos, é muito perigoso. Então tem que tomar cuidado. Tem um pessoal que sai misturando o produto, que dá uma bomba, né? Vira um gás, que não sei o quê, né? A pessoa tem problemas respiratórios sérios. E todo mundo sabe disso, né? Já devem ter ouvido casos assim dos mais diversos, né? Então sempre produtos químicos tem que tomar cuidado. Via respiratória, cuidado, tem que tomar muito cuidado. Eu sempre lembro uma vez, quando eu estava no seminário, né? Seminarista, né? Aí os padres mandaram lá limpar a caixa d'água, né? E aí o fulano tinha o quê? Ele tinha gás cloro, só para imaginar, né? Você imagina gás cloro, né? Se você dá uma inalada daquilo, né? A pessoa às vezes pode morrer por parada respiratória. Então tem que tomar muito cuidado, tem que estar com o equipamento direitinho, bonitinho, né? Para você fazer a aplicação. Você não pode aplicar, não vai acontecer nada. A pessoa às vezes faz a aplicação dentro de um banheiro, por exemplo, né? Está lá fechado, não tem muita ventilação, a pessoa cai com parada respiratória rapidinho, né? Então tem que tomar muito cuidado. Até recentemente houve um problema numa piscina, né, que a pessoa que aplicava lá o cloro jogou talvez uma porção, uma quantidade maior do que seria o correto, e morreu uma pessoa lá. Sim, acho que foram 3 ou 4 que foram parar no hospital em estado grave, exatamente. Né? Ficaram no UTI, né? E tem que tomar cuidado. Muita gente pega, então eu mesmo vou fazer essa dedetização, vou lá no supermercado, vou lá na gôndola lá desses produtos que matam ácaros, que matam pernilongos, eu vou fazer logo uma limpeza geral e vou eu mesmo fazer essa dedetização. Que é sem medir muitas consequências, né? Sim, então, com certeza produto químico tem que tomar muito cuidado, né? Seria bom levantar informações até na Anvisa, né? Deixa eu fazer um adendo aqui. Às vezes a gente tem criança em casa, pessoa de idade, que são pessoas mais sensíveis e que tem uma asma, uma sinusite, uma rinite. E às vezes a gente vai nessas lojas, né, de detetização e compra aqueles veneninhos para passar para bichinho, e o vendedor fala assim, pode passar tranquilo, não tem cheiro, não vai fazer mal. O que a gente tem que se atentar é o seguinte, não é nem o cheiro que vai fazer mal ou não. O veneno, ele tem moléculas que são voláteis, e é isso que causa a irritação, a asma, a sinusite, né? As moléculas fixas, elas vão ficar presas no chão, não vai dar alergia na pessoa, a não ser que ela tenha contato físico. Quando a criança entra numa casa, o idoso, uma pessoa que tem alergia e tem reação a alguma coisa, é porque aquela molécula ela está no ar, ela é volátil. Então, quando a gente joga esses venenos, mesmo sem cheiro, eles têm molécula volátil. E não adianta o cara falar, não tem cheiro, pode ficar tranquila. As moléculas ali fazem mal para quem tem um quadro de alergia mais sensível, sim, com toda certeza. Então tem que tomar cuidado com essa história de, não tem cheiro no veneno, tá tudo bem. Tem que se preocupar com isso na hora de comprar. Muito cuidado, não é? Muito cuidado. Bem, eu quero perguntar à doutora Beatriz, não é, que é uma fisioterapeuta. Queria saber o seguinte, quais são os resultados da fisioterapia no tratamento da sinusite? Então, a doutora tem muita experiência, trata de muita gente. Quais têm sido os resultados? Olha, o resultado é excelente, tem que mesmo procurar o tratamento. Mas se for um caso crônico, não adianta fazer 1 ou 2 sessões e acabou. Tem que correr atrás a vida toda praticamente. Tem que sempre estar cuidando, sempre estar pedindo ajuda para o profissional, enfim, seguindo sempre corretamente todas as indicações. Às vezes a pessoa procura a clínica no momento assim de urgência, mas no 2º, 3º dia do tratamento já apresenta melhor e acha que já sarou. Mas se é um problema crônico, uma coisa que está sempre acontecendo, sempre reincidindo, ele precisa levar mais a sério e fazer sempre as orientações dos exercícios respiratórios, das indicações todas, dos cuidados com a limpeza nasal, tudo aquilo que eu já falei, né? Mas que dá bom resultado, dá, só não pode abandonar. Pegando um pouquinho aí o gancho essa toda aí da intoxicação, principalmente essa que aconteceu há pouco com o problema da limpeza da piscina, é outra coisa, porque o exercício respiratório na piscina, a natação faz muito bem para a respiração,
para desenvolver os pulmões, para tudo isso. Mas precisa tomar cuidado com o que é utilizado para tratar a piscina. Se a pessoa tiver alergia a cloro, a esses produtos, com certeza ela vai passar mal. Então, antes de colocar a criança para aprender a nadar ou em qualquer idade, precisa ver bem como é feito o tratamento da água da piscina para ver se não vai trazer problemas também. Então, fica um conselho aí. Exato. Não é só com o veneno que usa em casa para matar a barata ou a formiga, mas em tudo, né? O sabão de lavar roupa também precisa tomar cuidado, pode dar alergia. Então precisa sempre testar. A pessoa alérgica é sujeita a tudo isso e o narizinho é que mais sofre. Agora, essa questão de tratamento na clínica, numa clínica. Mas quando a situação fica mais grave, a pessoa normalmente é internada. Tem que ir para o pronto-socorro. Vai para o pronto-socorro, muitas vezes internada. Tem diferenças, digamos, nessa área da fisioterapia entre o tratamento na clínica e o tratamento em hospitais? Sim, tem diferença, porque no hospital vai ter o aparelho de pressão que força a respiração, né? Tem outros equipamentos profissionais para ajudar forçar as vias respiratórias. Então, existe sim diferença, né, do que vai acontecer no hospital ou no pronto-socorro do que acontece em casa, um tratamento doméstico. Tá certo. Tem uma perguntinha aqui, ó. Em relação ao óleo essencial, qual deve ser evitado quando tem sinusite? Quando a gente pensa em óleos essenciais, né? A gente tem que sempre tomar cuidado, principalmente uma pessoa que seja asmática, né? Aliás, todos os óleos a gente tem que tomar cuidado, né? Porque quando a gente coloca na via inalatória, né? É uma quantidade enorme de moléculas que entram e é bastante forte. Então a gente vai pegar uma criança, por exemplo, sempre tomar muito cuidado com crianças que sejam pequenas, né? Quer dizer, criança de 1, 2 anos, né? Tomem um cuidado assim extremo com os óleos essenciais, né? Porque a criança ela pode sufocar. A gente cita aqui, por exemplo, óleos essenciais como eucalipto, né? O eucalipto para asmático, eu já fiz muitos testes, às vezes só no ambiente, né? Não precisa nem chegar muito perto da pessoa asmática, ela começa a ter um chiado. Então a gente tem que tomar cuidado com o eucalipto. A menta é sufocante. Se alguém nunca inalou menta, né, vai inalar a primeira vez, toma muito cuidado, porque ele sufoca. Mas, Gilson, a menta é muito boa para a via respiratória. Sim, ela é muito boa, mas tem que saber usar. E usar com muito cuidado. Por quê? Porque a gente pode provocar um broncoespasmo, né, que é o fechamento dos brônquios, né? E aí a pessoa cai dura, né? Porque se a gente fecha realmente os brônquios, né, num asmático, a gente vai dar um problema seríssimo, né, que ele vai ficar roxo rapidinho e ele morre por parada respiratória rápido, não precisa de muito tempo. Então a gente tem que tomar sempre cuidado. Os óleos essenciais, né, tem vários que são muito bons, né? A gente citou aqui a menta, eucalipto, né? No caso da sinusite, eu gosto muito. Quando eu falei da história da pandemia, né? Eu usava, né, 60 gotinhas de melaleuca, 15 de eucalipto glóbulos, né? Melaleuca alternifolia, né? 60 gotinhas, 15 de eucalipto e 10 de menta pipirita, né? Porque a menta ela é um fixador. Né? Se a gente coloca junto com os outros óleos essenciais, demora muito mais tempo para ir embora o cheiro, né? O aroma. Ele fica mais tempo, fica de um dia para o outro, você lava a roupa, a máscara, por exemplo, você lavava a máscara e ainda sentia o cheiro da menta ali. Então ela fixa bastante, né? E eu colocava uma gotinha na base da máscara, né? Desse sinérgico, né? De melaleuca, eucalipto e menta pipirita. Foi esse que tratou muito mais a minha a rinite alérgica que eu tinha. Mas uma gotinha, tá? A gente não pode colocar mais do que isso. E tomar cuidado com pessoas que sejam asmáticas. Mas né? aí as gotinhas você colocava pura ou você dissolvia? Eu colocava pura. Pura? Né? Pura na base da máscara. Bem na base, né? Não, porque na hora que você juntava, na hora de fazer o sinérgico, ele tinha algum carreador ou não? Você não, só óleo essencial. 60 de melaleuca, 15 de eucalipto glóbulos e 10 de menta pipirita. Aí e colocava uma gotinha na máscara, na base da máscara. Que aí você tinha uma inalação em pequena quantidade. Perfeito.
Tem aqui uma outra observação que chegou aqui no celular. Uma pessoa chamada Eveline, 39 anos, faleceu em Camaçari, Bahia, no início de abril de 2026, após inalar gases tóxicos gerados pela mistura de produtos de limpeza, água sanitária, com outros produtos, enquanto limpava o banheiro. Diz aqui que esse caso causou edema de glote. Sim, deu uma alergia. E asfixia. Deu uma esqueci o nome que dá isso. Choque anafilático. Deu um choque anafilático, né? E causou a morte da pessoa, né? Essa coisa de misturas, né? Tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Tem gente que fala assim, potencializa, limpa melhor, né? Se o produto químico não pode ser misturado, né? Porque dá uma reação química, a gente nem imagina o que vira, né? Vira uma bomba, né? Principalmente o cloro, né? Misturar cândida com qualquer coisa dá reação mesmo. Dá reação, né? Tudo isso está ligado aí à sinusite, né? A gente está alertando sobre outras coisas também. Pega o caso de pessoas, né? Provavelmente essa pessoa, né? A Eveline, né? Teve contato, né? Com a pessoa, ficou sabendo, né? Que muitas pessoas vão lá e misturam, né? A pessoa, às vezes, de boa intenção, compra lá 3, 4 produtos, um que limpa vaso sanitário, outro que tira lima, outro que não sei o quê. Vou misturar aqui junto com cândida, que vai potencializar ainda mais, né? Mistura um pouco de... Eu já vi pessoas fazendo isso que saiu fumaça, né? Você imagina, vira um gás, né? E aquele gás é altamente corrosivo, muitas vezes, entra pelas vias respiratórias, pode causar um problema seríssimo, né? Então tem que tomar muito cuidado, né? Com certeza. E hoje... Eu não sou especialista em produto químico, né? Mas eu sei disso, né? Que eu já estudei muitas coisas de intoxicação, né? Eu já vi muitos casos de intoxicação, né? Hoje, inclusive, pelos tribunais superiores, quem trabalha em limpeza de banheiros, por exemplo, onde tem muita circulação de pessoas, num supermercado, né, na rodoviária, ela tem inclusive um acréscimo por ser um ambiente insalubre, né? Por isso, veja só o perigo dessa situação. Imagina o quanto é forte, né? Se a gente mistura coisas naturais, como óleo essencial, e pode ser danoso à saúde, imagina um produto que é químico, né? É perigoso. Misturas que a gente não deve fazer. E além disso, mistura tudo a olho, sem ter uma orientação do que pode fazer. Então, acaba sendo realmente muito prejudicial. Mas, voltando aqui, então, a sinusite, a rinite, tem a questão dos banhos a vapor. Eu entendo que, por exemplo, uma sauna é um local para um banho a vapor. Normalmente colocam lá eucalipto, né, folhas de eucalipto, né? Isso, digamos, para essa questão da sinusite, é uma coisa boa ou isso é até perigoso? Sim, depende da quantidade que a gente vai usar, né? Óleo essencial, se a gente for usar, tem que tomar cuidado com quantas gotas a gente usa, né? Lembra da panela d'água quente? A gente pode colocar uma gotinha ali, 2, né? Não coloca mais do que isso. Vou colocar 10 porque a minha dor está muito intensa. 10 gotas pode sufocar. Então, assim, depois que queima, né, que entra pelas narinas e acontece um problema, né, é importante sempre usar pequenas quantidades, né? E sempre tomar cuidado com criança, né? Porque criança e animais, né, hoje em dia as pessoas se importam muito com os animais, né? Se você tiver um gato, por exemplo, dentro de casa, né, toma cuidado com o óleo essencial, né? Porque os gatos, eles têm uma enzima a menos lá na parte do fígado, né? Metaboliza muito mais lentamente aquela substância, né? E pode dar uma intoxicação. Então tem que tomar cuidado. E criança também tomar muito cuidado, porque a criança ela vai sufocar, ela sufoca com muita facilidade. Então os óleos essenciais não é brincadeira, tem que sempre usar assim, testa primeiro, usa uma gotinha só, né? Fica um pouco mais longe, né? E aí depois você vai colocar 1, 2 gotinhas, quer colocar umas 3 gotinhas, até pode colocar, mas toma cuidado, faz teste primeiro, não começa com 10, 15 gotas, né? E sempre coloca 3 gotinhas, inala, depois coloca mais 3 gotinhas, nunca colocar um monte de gotas para você inalar ao mesmo tempo, né? Porque tem muita substância ali. Então, é porque às vezes
assim, a pessoa está com uma sinusite ou renite, fala, opa, eu vou para sauna, lá eles colocam várias folhas, galhos de eucalipto, não é? Isso vai resolver minha situação. Agora, existe alguma precaução? Por quanto tempo ficar dentro dessa sauna? Isso realmente vai ajudar a solucionar o problema? Geralmente, né, quando eu penso na sauna, né, eu aprendi uma coisa dos banhos de vapor, né? Fazer um banho alternado. Então você fica uns minutinhos, né, 5 minutinhos. Você pode até ter um balde ali, né? De você ter um pano, uma toalhinha limpa, né, com um balde de água, com água fria, né? E aí você espreme e passa, né, no rosto, no corpo, né, a água fria, né? Porque ela vai fazer com que haja vasoconstrição e aí o calor, vasodilatação. Você ajuda a limpar os poros, inclusive, né? Então você pode fazer isso, né? Cada pouquinho, né? Você passa ali um pano de água fria, né? Vai passando aos poucos, né? Sempre das extremidades para dentro, né? Não joga água na cabeça, né? Para dar um choque térmico, né? Você vai começando pelas mãos, os pés, as pernas, os braços, depois passa no corpo, né? E por final a face, né? Que aí você vai conseguir trabalhar o corpo todo, você faz essa variação de temperatura. E aí ajuda a limpar os poros e ajuda o corpo também a trazer mais sangue, né? Isso é bem interessante. Se alguém quiser fazer, por exemplo, um teste, né? Tá com crise de sinusite, você pega uma bacia com água quente, que seja suportável, né? E a outra água fria, né? Não precisa ser gelada. E aí você começa lavando uns minutinhos, 1 minutinho, 2, lavando o rosto com água quente. Pode até ter um paninho, uma toalhinha, né, para você limpar o rosto. Depois você faz 1 minutinho na água fria e volta para a água quente. E faz essa variação. Você vai ver a diferença que dá na parte da sinusite. As pessoas não fazem ideia que alternar a temperatura, né, produz vasoconstrição, vasodilatação, melhora o fluxo sanguíneo, traz substâncias anti-inflamatórias e ajuda muito a descongestionar. É uma coisa impressionante. Tem uma perguntinha aqui, pode fazer? Claro. Com criança pequena de 3 anos, como posso tratar em casa a sinusite dele? Aí depois ela testou aqui, tem muita crise. Eu usaria assim, criança de 3 anos já é um pouco mais tranquilo, né? O problema é mais até 2 anos, né? Então eu diria assim, compra um óleo essencial de eucalipto glóbulos, né? E você pode fazer o quê com a criança, né? Lembra da história da cabaninha? A criança vai adorar, né? Mas segura ela em cima da perna, né, de um lado, né, e o vapor vem mais na mãe, né, ou no pai, né, e a criança vai gostar muito. Ela vai começar a pegar um pouco daquele vapor, coloca uma gotinha e testa, vê qual que é a reação dela, deixa um pouquinho ali de baixo, depois você tira ela e observa, né, porque se a gente deixa uns minutos, se tiver alguma reação, a gente já vê. E uma gotinha não vai causar muito problema, se der um problema. E aí depois pode colocar umas 2 ou 3 gotinhas, né? E faz a inalação do vapor. Ela, em pouco tempo, ela vai começar a limpar o nariz e ela começa a ter menos crises. Ela pode depois até escrever nas redes sociais para a gente, para ver o quanto que isso ajuda, né? O eucalipto glóbulos é impressionante o efeito que ele faz. Eu gosto muito dele, né? E eu já experimentei, já cuidei de muitas pessoas, né, com ele. Então é uma coisa que a gente pode ter opção. Eu não usaria a menta pipirita, né, porque ela é bastante forte. Para criança ela pode ser sufocante, mas o eucalipto é mais tranquilo. Doutora Beatriz, algo a mais? Não, eu concordo plenamente. Eu sou muito fã do eucalipto glóbulos. Eu sempre uso bastante. E também tem uma outra técnica, não sei se o Gilson vai concordar, de pingar algumas gotinhas em algum recipiente e na hora que toma banho, aquele vapor vai ajudar a evaporar aquele óleo essencial. E também vai ajudar, tipo uma inalação com o próprio óleo essencial, aproveitando o vapor do chuveiro. O ambiente vai ficar quente e também vai ajudar a desobstruir as vias respiratórias. Essa história do chuveiro é muito interessante, né? Porque aumenta muito a umidade, né? E a gente vai lembrar, vai entrar pelas narinas, umidade com um pouco de calor. O que acontece com aquela mucosidade que está ali presa, né? Ela vai saindo, né? Ela vai ajudar a começar a descer. Então começa, geralmente, espirrar, né? E começa a limpar. Você vai vendo saindo
aquela grande parte de mucosidade sai junto, né? Então pode ser feito sim. E além disso, né, pode ser feito também uma diluição, né? Diluir lá o óleo essencial de eucalipto glóbulos, né, num outro óleo, né, num óleo vegetal, que pode ser um amêndoa doce, pode ser um girassol, pode ser um óleo de gergelim, né? O óleo de gergelim, por exemplo, muita gente não sabe, né, mas ele é bastante anti-inflamatório. Então você pode comprar um óleo de gergelim prensado a frio, né? Aí você pega lá 100 ml, por exemplo. Vamos começar com 100 ml, para ficar mais fácil, né? Você pinga ali para a criança umas 20 gotinhas, né, de óleo essencial. E depois faz massagem na testa. Mas sempre tomar cuidado, faz um teste primeiro, que nem essa criança de 3 anos, né? Eu faria um teste aonde? Passando atrás da orelha, passando na parte interna do braço, né? Para ver se dá alguma reação. E aí depois faz massagem na face, né? Tanto abaixo do olho, sempre ali na maçã do rosto, né? E acima da sobrancelha. Então massageia toda essa região para você ir liberando, né? O óleo essencial vai penetrar e vai começar a ajudar a liberar a mucosidade que está ali presa. Lembrar, o eucalipto glóbulos, ele é anti-inflamatório. Ele ajuda a baixar a febre, por exemplo, né? Quando está na crise, é muito interessante, né? E ele é descongestionante, ele ajuda a descongestionar. Então a gente tem uma série de benefícios usando esse óleo essencial de eucalipto glóbulos, né? Aí, doutora Beatriz, fazer uma pergunta, por curiosidade minha, nem aqui no chat, né? Mas a reflexologia, ela não pode ajudar também no caso dele ser um bebezinho? Sim, pode. Aliás, para bebezinho, o que tem excepcional é a massagem chamada Chantala. E essa massagem vai acalmar o bebê, vai ajudar a respiração, vai ajudar tudo. Mas a reflexologia, você fala do pezinho? Isso, do pezinho. Teria algum pontinho no pé da criança que ali, brincando com ela, eu posso massagear ali com olhinho essencial também para ajudar na crise? Tomando todo esse cuidado que o Gilson já falou a respeito do óleo essencial, então, no pezinho da criança, o local do reflexo, também do adulto, é abaixo dos dedinhos, nessa parte gordinha do pé. Logo, terminou a última falange dos dedinhos, né? Tem um pedaço gordinho ali no pé, ali é o local dos pulmões. Então, fazendo a massagem ali vai ajudar bastante. Uma massagem levezinha, tudo, né? Inclusive, faz parte da Chantala fazer massagem nessa região também, né? No pezinho dele. Então ajuda bastante, sim. E pode até usar o óleo essencial, né, nessa massagem no pé, né? Isso, assim, diluído conforme você ensinou. Primeiro faz o teste para ver se não causa nenhuma alergia, né? E em seguida faz essa massagem, cantando uma musiquinha, acariciando, com todo aquele dengo que só as mamães sabem fazer, né? Muito bem, muito obrigado a todas as explicações dos nossos especialistas. E também muito obrigado aos ouvintes que mandaram mensagens e perguntas. E agora vamos aos endereços para contato, não é? Então, professora. O nosso endereço é o portal deixa eu dar o endereço do site, www.portalciencianatural.com.br. Lá tem blog, tem bastante informação. Eu vou fazer uma repaginada lá na nossa página essa semana, então vai entrar novidade, vai entrar coisa nova, vai entrar links novos de cursos que a gente vai estar estreando. Para esse mês agora de maio, junho, eu vou lançar bastante curso de autoajuda, né, na área da hipnose, programação neurolinguística, autoajuda mesmo, autoconhecimento, autoajuda. Então são cursos curtinhos, que vai estar entrando baratinho para a pessoa poder se ajudar em casa mesmo em relação à ansiedade, porque minha especialidade é essa, né? Ansiedade, problemas emocionais. Então tem a nossa página, minha página particular é a Agatha Terapeuta, sem H, Agatha Terapeuta lá no Instagram. Pode procurar a gente, entrar em contato que a gente responde qualquer pergunta. Muito bem, então essa é a professora Agatha. E da doutora Beatriz? Então, o meu site, o site da clínica, forçavital.com.br, Força Vital Físio, corrigindo, forçavitalfisio.com.br. E ali tem como entrar em contato via Instagram, via WhatsApp, né? Ali tem todo o endereço para conseguir falar comigo. E no Insta, eu tenho a página Caminhos Alternativos,
e pode também entrar em contato comigo por esse caminho. E no Facebook também eu tenho o Caminhos da Boa Saúde. Pode também entrar em contato comigo pelo Face, pelo Insta ou diretamente no site Caminhos como é que eu falei? forçavitalfisio.com.br. Muito bem. É tudo muito fácil, né? Tudo. E o professor Gilson? Eu tenho um canal no YouTube, né? Gilson Giombelli Terapias Naturais. E aí no Instagram vai encontrar como Gilson Giombelli, e Facebook também. Vai me encontrar por lá. Tem bastante postagem, tem muita coisa, né? Aliás, essa semana vou ter 1000 vídeos lá no YouTube, né? Então, o pessoal quiser tentar maratonar no final de semana, não consegue, né? Tem bastante coisa para assistir. Muito bem. Então, muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado aos ouvintes. Obrigado aqui ao nosso sonoplasta, Nildo Neres. E até o nosso próximo programa. Até lá.